Sobre a virtude da fé, é importante dizer que, assim como a virtude da esperança, né, também é uma virtude teologal, a virtude da fé também é uma virtude teologal. É a primeira virtude teologal e ela é a porta de entrada, né, para nossa vida espiritual e cristã, enfim. O engraçado da fé é que ela passa por todas as outras virtudes, né? Ela meio que vai fazendo uma pincelada, ela está presente em todos os lugares, né? A virtude da fé está presente na esperança, a virtude da fé está presente na caridade, né? Na virtude da esperança, por exemplo, vocês lembram, né? O homem ele tem que ter a confiança de que existe um homem maior que todos os homens da terra somados e que vai a ter um algo a mais, né? E como é que ele conhece isso e todas essas nuances faz parte da virtude da fé, por assim dizer, né? A virtude da fé ela é uma coisa bem interessante porque se você for parar para perceber, a virtude da fé ela fala alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu creio, tá? E estou convencido dessa verdade, mesmo sem ter uma visão do objeto e sem ter uma confirmação desse conteúdo que você está me afirmando. Né? Isso é algo bem forte, né? Você está confiando em algo e crê e está convencido naquela verdade, mesmo sem ter uma visão e sem ter uma noção daquele conteúdo que está crendo, né? Porque sobre certo aspecto, a gente pode crer em alguma coisa, mas a gente não crê do nada. Parece que tem um sentido por trás. Ah, tá. Não, cara, eu vi uma galinha de 3 cabeças. Não, pô, peraí, né? Calma lá. Ah, não, cara, mas eu já vi uma deficiência numa galinha antes e ela veio com realmente 3 cabeças, assim, tal. Pô, não, aí muda. Aí parece que a coisa já vai mudando um pouquinho de assunto, né? Parece que fica mais fácil você aceitar esses fatos. Não sei explicar. Parece que fica mais aceitável, né? Mas a virtude da fé é isso. A virtude da fé é um crer e estar convencido de uma verdade. Aqui a gente está falando da verdade, né? A gente está falando de Deus, do Logos, do Eros, né? Do amor infinito. E mesmo sem ver ele, mesmo sem ter uma confirmação daquele objeto, porque de fato a gente não vê Deus face a face, né? O objeto da fé, muito importante, tá? Memorizem isso. O objeto da fé implica em que esse objeto esteja ausente. O objeto formal da fé implica que ele esteja ausente. É engraçado falar isso, mas quando a gente morrer e se por acaso a gente for para o céu, né, a gente tiver a visão beatífica, né, a gente não vai mais ter fé. É impossível ter fé no céu, porque a gente está vendo a verdade, a gente está vendo Deus face a face. Então é impossível que a gente tenha fé. Por quê? Porque a gente está vendo Deus face a face. Então é impossível que eu tenha fé no céu. Eu só posso ter fé aqui na terra, né? Por quê? Porque aqui é o lugar onde é que todas as verdades elas vão parecer, cara, parece que só falta um pouquinho da minha vontade. E é isso mesmo, né? A gente vai ver como que a fé ela é um movimento que você pode meio que compreender por meio do intelecto, por assim dizer. Não é bem assim. Mas ela depende de uma única coisa só da sua força de vontade. A sua vontade ela tem que se dirigir e falar, cara, eu quero crer. Por quê? Porque crer é muito bom, né? O objeto da fé, aqui que eu estou querendo dizer, é justamente Deus, é justamente o Logos, é justamente o Eros, né? A gente está falando de Deus. Mas por que a gente crê em Deus, será? Será que a gente crê em Deus porque, não sei, é o que foi falado? Eu acho que não. Na virtude da esperança, conforme a gente viu naquele vídeo anterior, quem não viu, veja, parece que o ser humano, ele está aqui na Terra e toda a Terra, todas as coisas, parece que tem leis. E essas leis são imutáveis. E essas leis são tão perfeitas que, cara, parece que existe algo muito estranho nesse mundo. A virtude da esperança é uma virtude muito estranha. E a virtude da fé também é. Né? A virtude da fé também é. Porque a gente está crendo em leis imutáveis e tão perfeitas e a gente analisa todas as coisas ao nosso redor e fala: cara, é muito doido o mundo. Parece que tem algo aqui que é muito bom. Parece que Deus existe mesmo, né? E parece que a gente tem esse tilt quando a gente afirma que Deus não existe. Por exemplo, Deus não existe. Eu não acredito em Deus. Ou, ainda por cima, uma coisa bem engraçada. Não existem verdades absolutas.
Tá, beleza, não existem verdades absolutas, mas então o teu próprio juízo aqui, a tua própria afirmação também não tá certa. Porque se não existem verdades absolutas, a tua verdade absoluta que você acabou de dizer que não existem verdades absolutas, também tá errado. Então, assim, parece que a gente tem um tilt quando a gente fala de leis imutáveis. A gente tende a se contradizer. É ou não é? É, né? Pois é. Então parece que na vida humana, no planeta, aqui, na nossa realidade, parece que tem uma lei imutável que zela pela restauração, né? E pela fé e pela esperança e por todas as coisas. Porque todas as coisas parece que nos ligam a Deus. Por exemplo, ontem eu estava observando, dia muito frio, tinha o sol muito bonito, céu bem azul, e eu observei tudo aquilo e falei, cara, que coisa bonita, Deus é muito bom. Naquele momento eu fiz um ato de fé, porque eu agradeci a Deus, né? Mas você consegue observar todas essas coisas no mundo, por exemplo, o ciclo natural dos animais, das plantas, dos vegetais, dos minerais. Tu observa todas as coisas, o grão de areia, as coisas minuciosas por dentro da criação de outras matérias, como é que funciona para um filho existir, para uma criança existir, para um bebê existir, como é que funciona o amor, como é que funciona a paixão, né? Até a questão química, né? Da questão do apaixonado, né? Todas as coisas, você observa todo mundo ao seu redor e fala, cara, parece que tem alguma coisa aqui. Talvez eu não consiga afirmar o que é, né? Mas me parece que tem alguma coisa maior que todos os seres do planeta Terra, juntos e somados, e esse alguém é dono do universo. Parece que tem algo aqui, né? Parece que tem algo aqui, né? E de fato tem. E de fato tem. Esse alguém é Deus. E é importante dizer isso porque a fé implica no fato do objeto da fé estar ausente. Ou seja, Deus não aparece pra gente. Né? E a gente acredita nele mesmo assim. Mas a gente consegue ter uma visão da fé e a gente consegue acreditar em Deus por meio de uma interface, que depois eu vou explicar, tá? Mas o mundo, as Sagradas Escrituras, todas as coisas que nos rodeiam, são sinais de que, cara, tudo isso daqui tá ligado numa coisa tão perfeita que, cara, Deus existe. Se você for observar todas as coisas, qual é a causa do computador? Ah, é isso. E qual é a causa do isso? Ah, é aquilo. E qual é a causa daquilo? Ah, é o acolá. E qual é a causa do acolá? E, cara, você vai vendo, vai indo. Você vai extraindo cada partezinha e você chega, cara, é Deus. Então, assim, observa toda a natureza ao teu redor e fala, cara, isso daqui é muito, muito, muito grande. Isso daqui é muito maravilhoso. Isso daqui tem uma lei muito imutável. Observa como a natureza ela nunca muda, como certas coisas nunca mudam. Isso é diferente. Isso é alguma coisa, especial. Então, assim, a gente afirma que Deus existe. De fato, Deus parece que existe mesmo, né? Então, a fé, ela presume, primeiro, que o objeto da fé está ausente, tá? E que também existe esse algo, esse alguém, nesse caso aqui, que esteja acima de todos os homens da Terra. Essa finitude de Deus, essa beleza, essa harmonia que Deus tem, né? E isso é muito importante porque o homem ele também tem que estar em consonância com toda a sua limitação e sua inferioridade, né? E isso é muito importante, por quê? Porque assim como na virtude da esperança, você também não pode cair em presunção, em soberba e também não pode cair em desespero. Na virtude da fé, o homem ele precisa presumir que existe algo maior e que fez toda essa realidade, que essa realidade ela não foi feita do acaso, né? Essa coisa não surgiu do meio do nada. Essa coisa tem um motivo, né? E mais, né? Existe uma interface que consegue fazer essas verdades penetrarem melhor nessa minha cabeça, né? Só que é o seguinte, o esperançoso, na virtude da esperança, o homem ele tenta combater a sua própria a sua soberba, a sua presunção e a sua falta de esperança, né? O seu desespero. Aqui na fé, o homem ele vai precisar da vontade. Crer é um ato livre. Vocês já perceberam? Por exemplo, eu observo tudo isso daqui. Eu estou observando aqui o céu, as maravilhas do planeta Terra, da minha casa. Eu observo a minha vida, falo, pô, caramba,
Eu não mereço estar aqui, eu merecia estar, não sei, merecia estar num lugar muito ruim, mas Deus está me cuidando até aqui. E isso é muito bom, né? Só que é o seguinte, eu poderia crer que, cara, foi tudo do meu acaso e, cara, sei lá, o universo cuidou de mim, sei lá. Sei lá, vou ser um cara politeísta. Júpiter cuidou de mim, né? Júpiter cuidou de mim, Saturno não veio aqui me encher o saco. Júpiter pôde cuidar de mim muito bem. Crer, então, é um ato totalmente livre de espontânea vontade. Você tem acesso às verdades, você tem acesso ao mundo real, você tem acesso ao que é realmente de fato conhecível pelos seus próprios sentidos, né? Mas ainda assim é um ato de livre e espontânea vontade, ou seja, depende da sua vontade em querer se dirigir àquilo, em falar eu quero, porque eu quero crer porque é algo bom. Joseph Pieper fala isso. A gente quer crer porque, cara, existe algo que é tão bom conosco que, cara, a única coisa que eu preciso fazer para ele é crer. Deus não pede muita coisa da gente. Não, tudo bem, ele pede bastante coisa, é verdade. Mas a gente pode se dirigir àquilo de espontânea vontade, né? Então, cara, crer, a primeira coisa que ele quer é que você creia nele. Então, assim, creia em mim. E isso é algo de espontânea vontade. Você vê tudo aquilo e fala, cara, só me resta crer nisso aqui, né? Então, é um ato de espontânea livre vontade. Só pode ter fé quem quer. Né? É um ato livre, porque querer é algo bom. Né? E isso é muito importante, porque a fé ela não pode ter uma legitimidade de conta própria. Por exemplo, eu não posso falar uma coisa e falar, não, é assim, tenham fé em mim. Não, peraí, pô. A gente pode ter fé se aquela coisa ela realmente pode fazer sentido à nossa razão, aquilo que a gente pode conhecer, e pode ter algo de contemplativo naquilo. A gente não pode obter uma fé de uma legitimidade própria, falando, não, creio em mim. Não, calma lá. Né? É aquele exemplo da galinha que eu falei para vocês. A gente pode imaginar uma galinha de 3 cabeças, porque, cara, pode ser que aconteça alguma deficiência, e beleza. Tudo bem, ok, imaginei uma galinha de 3 cabeças. Agora imagina uma galinha de 4 patas. Tá, beleza, pode ter dado mais algum problema, beleza. Só que é o seguinte, ninguém consegue imaginar uma galinha nascendo do próprio ovo, pô. Ninguém pode imaginar uma galinha nascendo do próprio ovo que ela bota, pô. Isso é impossível, parece que dá tilt, né? E é isso mesmo, a gente fica em contradição, né? É aquilo que eu falei. Você não pode afirmar que não existem verdades, né? Verdades assim que não podem ser refutadas, né? Ou que de fato Deus não existe. Parece que você entra em contradição, né? Por exemplo, tem aquele argumento. Não é um argumento muito bom, dá para argumentar de maneiras melhores, né? Com certeza. Mas se o objeto, Deus, não existe, em quem é que você está falando que não existe, ao final de contas, né? Então, tem certas coisas que vão forçando a nossa inteligência, a nossa confiança, a nossa fé e tal. Mas na fé mesmo, a gente não pode falar alguma coisa por conta própria e falar aquilo existe. Não. Aquilo tem que ser pelo menos um pouquinho cognoscível pra gente. A gente tem que experimentar aquilo, por assim dizer. Pô, beleza. Mas e como é que então funciona a fé em Deus? Como é que a gente pode, por exemplo, experimentar um pouco de Deus, assim, de alguma maneira, talvez viver com Ele, enxergar Ele, talvez gozar daquele conhecimento que Ele está nos dando, né? E aí que tá. A gente tem essa possibilidade. É por isso que ter fé é algo totalmente normal, pô. A gente pode ter fé e sente que, cara, ter fé é uma coisa certa porque definitivamente a gente pode crer em Deus. A gente pode crer num ser humano que venceu a morte. A gente pode crer num ser humano que está simplesmente comandando o universo. Lembra daquele exemplo que eu falei aqui, do mundo aqui fora? Não faz sentido? Faz, né? Pois é. A partir disso, você consegue compreender e aceitar melhor os fatos. Um homem venceu a morte, né? E esse homem não é nada mais do que Deus encarnado. E é o Deus Filho. Olha só. Agora faz mais sentido pra mim. Por quê? Porque você já compreendeu que, cara,
Existe algo no ser humano que, cara, tende a algo maior do que ele mesmo, na virtude da esperança mesmo. Mas é importante que a gente ainda também fale dos meios pelo qual a gente pode conhecer aqui mesmo na nossa realidade. Por exemplo, as Sagradas Escrituras. O que são as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras são meios para a gente estudar, né? É para a gente conhecer. É Deus que está querendo fazer com que a gente aprenda daquela maneira. E por isso que a fé, ela é uma interface, por assim dizer. Observem, vocês estão me vendo a partir de um vídeo, certo? Certo. Mas seria meio estranho vocês me falassem assim, cara, esse cara não existe, esse cara é uma miragem. Seria meio estranho, né? Completamente. Por quê? Porque vocês podem chegar a me conhecer. Como assim? Vocês podem chegar a me conhecer. Vocês não estão me vendo aí do lado de vocês, ensinando e tudo mais, sei lá, vendo o vídeo, conversando com vocês, trocando uma ideia. Isso não está acontecendo. Mas vocês podem chegar a fazer isso. Só me passa o endereço aí, quem sabe um dia eu vou lá e visito vocês, por exemplo. Pode chegar a conhecer. Beleza. Então, assim, vocês confiam que eu tô aqui. E confiam em mim. Vocês têm fé que eu tô aqui. Não sou uma miragem, né? A mesma coisa, por assim dizer, acontece meio que com Deus. A gente pode chegar a conhecer Deus. Eu posso chegar a morrer e conhecer a verdade face a face. Eu também posso, por meio dessa fé, conhecer as leis imutáveis e os ensinamentos que Deus está me mandando, pelas Sagradas Escrituras, por meio de tantas outras coisas, né? Então a gente vê que a fé é como se fosse uma interface. É como se fosse aqui, sei lá, o YouTube, o Google Meet, etc. Por meio dela, a gente pode receber essa virtude. Porque a gente não pode, por assim dizer, de uma maneira assim muito simples, eu ia falar isso, mas a fé não é uma virtude que você pratica, é uma virtude que você ganha, é uma virtude infundida. É Deus que te dá a fé. Você tem que querer ela. Ou seja, você tem que falar, ó, Deus, eu quero crer. Eu quero crer. Quando eu tô lá na fila da comunhão, eu creio ali que, cara, sangue e corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu posso ver vinho e pão. Eu posso, sei lá, rejeitar minha inteligência e falar, cara, isso dali é só pão e vinho. Mas não, ali eu vejo o sangue de nosso Senhor, o sacrifício de nosso Senhor, eu vejo o corpo de nosso Senhor, né? Então a fé é como se fosse uma interface. É como se Deus utilizasse de uma faculdade, uma coisa invisível que tem aqui dentro do meu cérebro, e lá ele infundisse e botasse a mão dele e fala, ó, captura um pouco da minha inteligência. E ele despeja aquilo dentro de nós. É como se ele pegasse um jarro e... como se fosse um batismo mesmo. Ele pegasse um jarro e colocasse uma água. Aquela água penetrasse assim na nossa derme, assim, na nossa pele e começasse a fazer frutos, sabe? A fé é uma interface. Eu gosto dessa palavra. Né? Eu ouvi de um professor e parece bem real. Existem várias interfaces, né? As Sagradas Escrituras, porque a partir dessa interface ele vai primeiramente nos ensinar, né? E aí é óbvio, né? A fé entra em contato com a gente por meio dessas verdades que ele ensina, e aí ele consegue infundir mais a nossa graça, né? E aí a gente tem um problema, né? Pra gente finalizar, a gente tem, obviamente, os problemas, né? E que são o quê? As paixões. Porque as paixões, por exemplo, uma tristeza muito grande, um desespero, uma falta de fé, né? Elas são coisas muito veementes, né? São coisas assim muito frequentes, veementes e também definitivamente problemáticas, né? E elas meio que fecham esse curto-circuito que tem na interface da fé. A gente meio que fica tão preso nas paixões, né? Porque as paixões são muito intensas, são grandes. Às vezes sim, às vezes não, né? E às vezes a gente fica fechado a uma ação da graça, por meio da tristeza, por meio disso, por meio daquilo. A gente fica fechado para a ação da graça, né? E isso é algo muito, muito complicado, né? E aí fica completamente fechado a ação da graça, e é por isso que existe a necessidade da gente estar vencendo as nossas paixões desordenadas, né?
seja por meio da terapia, mas principalmente, né, exercendo o exemplo que Deus nos deu, né? Quando Jesus foi batizado, ele ficou 40 dias no deserto, né? Ele lutou contra a tríplice concupiscência, né? E essa luta contra a tríplice concupiscência é algo que a gente precisa fazer, né? A gente sempre vai precisar ter em mente que a gente vai ter que lutar contra a gula, contra a avareza, contra a vaidade, contra o orgulho, contra a soberba, né? Pra gente não ficar indisposto, né? A essa ação da graça da fé, né? Espero que vocês puderam ter entendido. Eu acho que não ficou uma apresentação tão boa, eu admito. Mas eu ainda assim acho que ficou de uma maneira um pouquinho mais clara. Agradeço a Deus por ter essa oportunidade. Que a Virgem Maria abençoe a todos. Qualquer coisa eu fico a dispor.